Olá! Na videoaula de hoje, nós daremos continuidade ao estudo da videoaula anterior. Analisaremos com um pouco mais detalhe a morfologia externa das plantas. Em primeiro lugar, seria interessante lembrar que as plantas são constituídas de um sistema radical, as raízes, normalmente subterrâneas, e a parte aérea. A parte aérea é composta por caule, folhas, flores, frutos e sementes. Nós vamos começar analisando a morfologia, a diversidade morfológica das folhas. Uma folha completa apresenta três partes principais. A parte fotossintetizante, que nós chamamos de lâmina ou limbo, uma região que conecta a bainha ao limbo, que nós chamamos de pecíolo, e a base da folha, que conecta a folha ao caule, chamada bainha. As folhas podem ser de dois tipos quanto à configuração, à composição do limbo. Quando a folha tem um limbo, que é uma peça inteiriça, mais ou menos recortada, mas em que há continuidade de tecidos, nós chamamos essa folha de simples. Quando o limbo é partido em unidades menores, os folíolos, como esta aqui do amendoim, nós chamamos esse tipo de folha composta. Aqui nós temos mais um exemplo de folha composta. Bainha, pecíolo e lâmina. E observem que a lâmina é formada por unidades menores, os folíolos. Neste caso, aqui nós temos uma folha bicomposta, em que os folíolos são formados também por unidades ainda menores, os foliólulos. Com relação à inserção das folhas no caule, nós temos três tipos principais de organização, que nós chamamos de filotaxia: alterna, oposta e verticilada. A filotaxia alterna é aquela em que a gente encontra uma única folha partindo de cada nó. Aqui nós temos um nó, uma folha, um nó, uma folha. Aqui nós também podemos visualizar que de cada folha, de cada nó, parte uma única folha. Depois nós temos a filotaxia oposta, que é essa aqui, em que nós podemos observar duas folhas para cada nó do caule. Aqui num ramo de goiabeira a gente também consegue visualizar um nó, duas folhas. O último tipo de filotaxia é o que nós chamamos de verticilada. Na filotaxia verticilada, nós encontramos 3 ou mais folhas por nó do caule. Observem que nessa planta aqui, são 3 as folhas que partem do mesmo nó. A filotaxia é muito útil para o reconhecimento de algumas famílias botânicas. Gramíneas e leguminosas, por exemplo, apresentam apenas filotaxia alterna. O tipo de folha quanto à composição do limbo também tem utilidade na identificação de famílias e espécies. Há famílias em que a gente encontra apenas folhas simples, outras apenas folhas compostas, e há famílias em que nós encontramos esses dois tipos de folha. Vamos tratar agora das flores. As flores são estruturas reprodutivas com bastante importância na identificação de espécies e famílias. Elas apresentam bastante variação. Vamos tratar agora de uma flor completa e bissexuada. Uma flor completa vai apresentar os seguintes verticilos. O primeiro verticilo é o que nós chamamos de cálice, que trata-se de um conjunto de sépalas. O segundo verticilo de proteção é o conjunto de pétalas, que nós chamamos de corola. Mais internamente, nós encontramos o verticilo reprodutivo androceu, que é um conjunto de estames. E, finalmente, o verticilo reprodutivo feminino, que nós chamamos de gineceu, que nada mais é do que um conjunto de carpelos, visualizado aqui no centro. Na próxima videoaula, analisaremos mais a fundo a morfologia externa de gramíneas e leguminosas. Será possível observar que essas duas famílias apresentam diversas diferenças morfológicas que auxiliam no seu reconhecimento.